Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 14ª rodada do torneio de candidatos, meus amigos. A gente pode ter a definição, o campeão, aquele que vai disputar o Mundial contra o nosso atual campeão do mundo, Jing Liren, né? Quem será? Jan Nepomniachtchi, Caruana, será Gukesh, será Hikaru Nakamura? Então vamos dar uma olhada no que rolou aqui nessa 14ª rodada. Segurem aí, se preparem, segurem as emoções, preparem seus corações, né? E antes, aquela dica especial para você aí, vai ter um evento 100% gratuito que a hashtag vai fazer. Vai ser uma oportunidade única para quem tem interesse na área de tecnologia e de programação. É a jornada Python da hashtag treinamentos. De 6 a 9 de maio, a hashtag treinamentos, que tem mais de 95 mil alunos formados por todo o Brasil, seja presencialmente ou também online, né? Vai fazer esse evento de 4 dias para você aprimorar os seus conhecimentos em Python e em programação. O evento vai ser 100% gratuito e vai durar 4 dias, tá bom? Durante 4 dias aqui você vai aprender e vai pôr a mão na massa aqui nesses projetos Python Power Up, Python Insights, Python IA com inteligência artificial e o Python Dev, tá bom? Tudo até mesmo para você que não entende nada de Python e de programação. Se você está buscando uma maneira então de impulsionar a sua carreira e se tornar referência aí no mercado de trabalho, faça parte. Aqui você, na descrição do vídeo ou utilizando o QR Code que está aqui na tela, você consegue fazer a sua inscrição rapidamente e já ter a sua vaga garantida, mais uma vez, nesse evento 100% gratuito. Aproveita essa grande oportunidade. Fica aí a dica, bora pras partidas, vamos lá! A gente começa com essa partida entre a Alireza Firouzja e o Gujarati, né? Vamos começar esquentando aqui. Rafa, eu já quero ver o Gukesh, eu quero ver o Nepo, calma, vamos chegar lá. Alireza Firouzja contra Gujarati. A boa notícia para vocês que estão ansiosos é que é uma partida aqui, eu vou mostrar só esse comecinho. Esse comecinho vale a pena assistir, tá? Porque as brancas entregam o peão nessa defesa Berlim, já ficam com um peão a menos, seguem com D4 na expectativa de abrir a coluna E, de repente ganhar material, mas o cavalo sai atacando o bispo. E aqui as brancas sacrificam aqui o bispo, a Alireza Firouzja sacrificou o bispo ao toque, porque ele já conhece essa linha, porque depois de cavalo toma A4 e o cavalo não tem casa. É legal, né? É uma linha estilosa. O cavalo vem para casa de D4 e agora você recupera a peça. E o Gujarati pode tomar, pode jogar o avanço do peão, que foi o que ele jogou. Temos aqui trocas, cavalo toma, dama toma. E sim, meus amigos, a partida está acabando, né? É cheque pra lá, cheque pra cá. Quer dizer, eles não quiseram nitidamente, né? Estavam cansados aqui, não quiseram jogar a última rodada. Então agora bora pro que interessa. Vamos pra próxima. Muito bem, meus amigos, teremos agora Abazov contra o Praggnanandhaa. Lembrando, o Praggnanandhaa tá com 6 pontos, né? Aqui ao final da 13ª rodada, tá errado aqui o round, né? Ao final da 13ª, a gente tinha o Gukesh, só lembrando, né? Com 8,5. Nepo, Hikaru Nakamura e Caruana com 8. Praggnanandhaa com 6, né? E essa turma aqui. Então, quer dizer, o Gujarati empatou com o Firouzja, que a gente acabou de ver. Então, o Gujarati tem 6 pontos. O Pragna, se empatar ou se ganhar, tanto faz, vai ficar em quinto. É isso que está em jogo aqui. Vamos ver se ele faz uma boa partida contra Nijat Abazov, que abre a partida com peão dama. Pragna vem com cavalo F6, C4, G6. Cavalo vem para C3, bispo G7, G3, roque. Simplesmente jogou os lances aqui sem pensar que o Praggnanandhaa, né? Fez aqui a defesinha índia do rei. Bispo G2, D6, cavalo vem para F3, cavalo BD7, vai lutar com E5. Roque foi jogado, E5 chegou. E aqui E4, garantindo o espaço no centro. As torres vão para a coluna E. Temos trocas no centro. E aqui C6. O Praggnanandhaa permite um peão aqui. Pode ser um alvo, no entanto não é um alvo fácil de atacar. A casa de F5 não está disponível, nem mesmo a casa de B5. A partida seguiu com H3, portanto, e agora a dama ganha espaço. Vem para B6, coloca pressão aqui, coloca pressão a colar. A partida seguiu com o cavalo B3 e agora cavalo centraliza em E5, pressão no peão de C4. Bispo E3 ataca a dama, C5 deixa a dama protegida e agora bispo F1 faz a proteção do peão de C4. O Praggnanandhaa segue intensificando o ataque. Cavalo D5 faz o bloqueio. Bispo toma, peão toma e cavalo E4 jogado agora pelo Praggnanandhaa. Rei G2, o melhor lance aqui pelo Abazov. Controla um pouco mais aqui a casa de F3. A A5 foi jogado. Cavalo manobra para D2. Temos trocas e o cavalo vai para a casa de D7.
Abazov, coloca a torre na coluna B. Temos A4 disparando na ala da dama, dama C2. E aqui, dama em A6, jogado pelo Prag. Mais uma vez aqui, vai continuando a pressionar o peão de C. Dá suporte também na coluna A. Bispo D2 foi jogado. Bispo D4 centraliza o bispo. Bispo C3 propõe trocas. Temos trocas. E aqui B6, deixando o peão protegido e a dama com mais mobilidade. A3 foi jogado, rei vem para G7, melhora um pouquinho a posição do rei. Pragnananda. Pragna tá um pouco melhor no tempo, mas o Abazov ainda tá fazendo um belo gerenciamento do relógio. Bispo D3, dama vem para C8, F4, vai pro ataque o Abazov. E agora, Pragnananda, dama vem para C7, e aqui dama agora passa para casa de D2, cavalo em F6 jogado pelo Pragna, o bispo fica aqui em C2, e aqui temos trocas, torre toma, e dama vem para D7. Aqui, a dama faz a proteção do peão, dá suporte também para a casa de E8. A gente tá vendo uma posição bem equilibrada. Batalha de peças menores, bispo contra cavalo. A gente tem uma estrutura de peões aqui simétrica na ala do rei, 3 contra 3. E aqui, na ala da dama, 4 contra 4. Uma estrutura de peões nada ruim, apesar dos peões dobrados aqui do Abazov. Esses peões controlam muitas casas. A partida seguiu com torre B1. O Abazov encontra um alvo. O Pragna defende. Dama D1 intensifica a pressão no peão de A4. Pragna tá na defensiva, hein? E agora, Pragnananda? Inventa alguma coisa aí. Dama em E7, vai pro contra-jogo. Dama em E1 propõe trocas, né? Porque aqui... Ah, que legal, vou ganhar aqui um peão. O Pragna tem um ataque aqui feroz, né? Dama em E4 com cheque, o rei vem para G1 e agora a torre em A8 vai começar a ser difícil de segurar essa posição aqui, hein? Então teria que tirar o bispo, a dama sai com segurança, cai o peão de C3, vai cair o de A3, sei lá o que vai acontecer aqui. Melhor para as pretas, aparentemente. Por isso, Abazov não dá chance. Joga sólido, dama em E1, temos trocas. E agora B5, se livrando desse alvo. Peão toma, torre toma. Bispo por A4, torre ataca o bispo e o peão vai recuperar. Bispo vem para C6 e agora a torre por E3. Capturando um peão, recuperando o peão e atacando o peão de C3. A torre sobe para proteger, torre cheque. Rei vem para F3 e o Pragna, torre H2. Meus amigos, a gente tem um final com equilíbrio material. No entanto, parece que as peças do Pragna estão um pouco mais ativas. Torre E7 foi jogado. E agora? Aqui o Abazov tá indo para cima também. Rei F8 atacando aí a torre não tem essa casa, né? O cavalo não permite, torre foi lá para casa de A7. E agora a torre C2 ataca o peão, torre A3 vem para defender. E aqui H6. Pragnananda melhora um pouquinho esse peão. Bispo A4 foi jogado, a torre continua mantendo a pressão no peão. E aqui o bispo volta para C6. Vai esperando para ver o que acontece. O Pragna melhora um pouquinho a posição do rei. Torre B3, C4 foi jogado, atacando a torre. E a torre tem que continuar defendendo esse peão. Vamos ver que loucura de lance aqui do Pragna, hein? Porque ele pôs o peão numa casa clara. Você tá louco, Pragnananda? Torre A3 foi jogado, torre D1, opa! Pressão agora no peão aqui central. Que sensacional essa sequência, né? Vamos voltar aqui, ó. Parece que tá tudo meio morno aqui, né? Agora, se joga a torre D1 direto, o ponto todo é que as brancas podem jogar aqui um C4, fazer uma fortalezinha aqui. Eu não sei não. Acho que as pretas não invadem a posição nunca mais. Por isso o C4 foi genial, né? E agora com pressão no peão de D. G4 tenta ir pro contra-jogo. E o Pragna na tranquilidade. Torre D3 com cheque, nada de capturar aqui o peão na casa de D5, que poderia ter sido jogado, mas rei E2, torre D3 poderia seguir dessa maneira e talvez aqui as pretas consigam algum tipo de contra-jogo, apesar de que você pode defender, mas o rei está muito bem colocado, né? Então é uma situação muito difícil e por isso o Pragnananda joga da maneira mais precisa, ele não captura o peão, primeiro melhora a posição da torre, agora essa torre aqui está amarrada na defesa, o rei vem para casa de G2 e somente agora, depois de ter jogado o rei para longe, e esse rei não poderia vir para outro lugar, rei E2 está caindo em H3, então rei G2, e agora sim, cavalo por D5, Pragnananda, que técnica, hein? Que jogador espetacular é o Pragnananda. H4 foi jogado, torre cheque, ele é muito novo, né? Ele é muito novo, então assim, participação dele aqui no torneio de candidatos tá fantástica. Rei F3 foi jogado, torre D3 cheque, rei vem para casa de E4. E aqui você poderia pensar aqui em, sei lá, vou tentar uma rede de mate, será que funciona, né? Jogar alguma coisa assim.
Na verdade, não. O Praggnanandhaa tem alguns bons lances aqui. Ele vai para um lance muito bom, torre H3. No entanto, talvez F5 aqui os computadores apontam. Que loucura que tem um F5 aqui, né? E depois de peão toma, rei F6 é a ideia do PC aqui, né? E o ponto todo é que existe agora ameaça de mate, de peão toma com mate. A única maneira de defender talvez seja a torre aqui. E depois de peão toma, a torre toma com cheque, rei E6, já existe ameaça de ganhar a torre. O rei ficou numa rede de mate, a verdade é essa, né? Então aqui a gente teria também uma outra maneira aqui de ganhar, né? Aqui simplesmente torre toma. É muito interessante com esse lance F5 que exclama, né? Seria assim já uma sequência bem fantástica. Mas não precisou de nada disso, porque o Praggnanandhaa jogou torre H3, meus amigos. E Abasov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, apesar de não ter uma vitória direta, não vai ganhar torre, nem nada disso. O Abasov, entendendo aqui que vai ficar com 2 peões a menos, né? Uma posição muito complicada, preferiu não jogar. Por exemplo, se torre A4, você vai capturar 2 peões e as brancas vão capturar um só, você ganha um peão. Se H5, talvez a melhor continuação aqui do Abasov, você pode ficar com 2 peões a mais. Não é fácil ganhar esse final, mas o Abasov entendeu que o Pragna ia ganhar, né? Respeitou aqui o Praggnanandhaa. Tem muito jogo ainda pela frente, mas certamente as pretas com 2 peões a mais aqui têm condições de ganhar, né? Eu acho que o Magnus Carlsen ia continuar jogando isso daqui de brancas, viu? Talvez ainda empatasse, se é que não ia ganhar. De qualquer jogador, não tô falando do Pragna não, de qualquer jogador eu acho que ele consegue empatar aqui, né? Mas o Abasov preferiu não jogar. Vitória de Ramesh Babu Praggnanandhaa garantindo a sua 5ª colocação. Foi bem o Pragna, hein? Foi bem. A gente fizer as contas aqui, fez 7 pontos. Agora, meus amigos, agora é que o bicho pega. Miolinho aqui, ó. Miolinho, teremos Caruana contra Nepo e Gukesh contra Nakamura. Se o Gukesh venceu Nakamura, ele já é campeão, independente do que acontecer. Se ele empatar ou perder, tudo pode acontecer. Se empatar, vai depender do resultado do Nepo e Caruana. Se o Gukesh empatar e o Nepo e o Caruana empatarem, Gukesh é campeão. Se o Gukesh empatar e houver um vencedor entre o Nepo e o Caruana, teremos tie breaks no dia seguinte. Bora conferir, vamos lá! Hikaru Nakamura contra Gukesh, hein? Se o Nakamura ganhar essa partida, ele pode ir para os tie breaks, né? Vamos ver mais uma vez aqui, ó, nessa situação que eu não falei, ó. Ele pode até ser campeão. Se o Nakamura ganhar do Gukesh, ele faz 9. E se o Nepo empatar com o Caruana, 8,5, Nakamura é o campeão. Tudo pode acontecer aqui nessa última rodada, hein? Hikaru abre com D4, D5, C4, gambito da dama, aceito pelo Gukesh. Cavalo F3, cavalo vem para F6, E3. Faz o ataque aqui para cima do peão. E agora, devo segurar a rapadura? Não. E6, vai tirar o bispo, vai jogar um C5 daqui a pouco. Bispo por C4, bispo E7, na moral. Cavalo C3, C5, ataca o centro. A3. Todo mundo coloca o rei em segurança, A6. A6 não necessariamente quer jogar B5, mas pode. Ameaçou aqui já uma expansão. Dama em E2 foi jogado, de fato o Gukesh veio com B5. Bispo fica estocado em A2, peão toma trocando um peão que não é central por um peão central. E aqui B4, opa, atacou o cavalo. Cavalo centraliza. Peão por peão, peão toma, e aqui bispo B7. Muito bem, estrutura de peões aqui simétrica na ala da dama. Temos uma pequena diferença no centro, as brancas têm um peão isolado. E aqui, então, a estrutura de peões é ligeiramente melhor para as pretas, que possuem apenas 2 ilhas de peões contra 3 ilhas de peões. Quanto mais ilhas de peões, mais difícil de defender. Então você quer ter menos ilhas. Por enquanto a estrutura é um pouquinho melhor para o Gukesh. Talvez seja por isso que o computador dá alguma coisinha aqui. Não sei se é só por isso. Cavalo C3 foi jogado pelo Naka. Cavalo centraliza em D5, propõe algumas trocas. Bispo D2 segue o desenvolvimento. Cavalo toma, bispo toma. Finalmente o Gukesh traz o cavalo para o jogo. Bispo B1, manobrando ataques na ala do rei. Que perigo, Nakamura. Gukesh ignora os ataques, segue com torre C8. Bispo D2, respeitou. Rafa, não dava para proteger aqui com dama D3? Ó, protege o bispo e ameaça mais uma coisa extra. Poderia, né? É que esse checkmate tem muitas maneiras de defender, então não é que vai conseguir alguma coisa com esse lance. Por isso, o Nakamura quer esperar o momento certo. Segue com bispo D2 simplesmente. Cavalo em F6 foi jogado. Bispo vem para D3 com pressão no peão de A. Bispo por F3. O Gukesh abdica desse poderoso sniper de casas claras
para arrancar fora o defensor do peão central, porque agora dama por F3, dama por D4, e a questão é, será que Ricardo Nakamura vai ter a compensação típica de par de bispos contra bispo e cavalo? Alguns especialistas dizem que em posições abertas pode ter compensação por um peão, posições do tipo Marshall, a turma fala, do gambito Marshall, onde as pretas sacrificam o peão para ter um par de bispos, né, na Ruy Lopes. Enfim, vamos ver o que acontece. Torre na coluna D. Temos dama em A4, sai da mira da torre. Dama vem para B7, o Nakamura ataca um bocado de coisa. Bispo vem para casa de C5 e agora bispo em E1 faz a proteção do peão de F2, dá mais liberdade para a torre poder jogar. A5, dama vem para B5, Nakamura propõe trocas. O Gukesh aceita. É possível para o Gukesh jogar um dama F4, manter a dama no jogo. Ele não viu problemas em trocar. Seguimos com bispo B6, torre na coluna C. Cavalo D5 jogado pelo Gukesh. Rei vem para casa de F1. Torre na coluna D, A4. Os jogadores aqui querem a vitória. O Nakamura quer a vitória para jogar o Mundial contra o Ding Liren. O Gukesh quer a vitória para garantir que ele não vai ficar dependendo do resultado do Caruana e do Nepo. A partida seguiu com rei F8, G3, rei E7. O rei chegou para o jogo. Rei vem para E2, F5. Torre C4, temos trocas. Torre toma, bispo toma. Cavalo vem para casa de B4. Torre vem para a coluna B. Por enquanto, o Gukesh vai mantendo um peão a mais. Eu não sei se o Nakamura tem compensação ou não. Bispo C5 foi jogado, torre na coluna C. Cavalo C6, temos bispo C3, pilhando, atacando lá o peão. G5, escapa do ataque. Bispo B5, cavalo atacado. Bispo A3, atacando a torre. Começou a pegar fogo isso aqui, começou a esquentar na calculeira. Torre C2 foi jogado. Rafa, não dava para jogar um torre A1, ataca o bispo e mantém o cavalo atacado, parece ser vencedor. Aqui o Gukesh teria bispo B4, atacando o bispo indefeso. Então, se bispo por C6, bispo por C3. E se bispo por B4, o cavalo é salvo. O Gukesh tem recursos para tudo. Nakamura, claro, enxergou tudo isso rapidamente. Segue com o lance torre C2. Cavalo cheque, deu um duplo. E agora? Deu um triplo aqui. É melhor tomar esse cavalo. Bispo toma, torre cheque. Rei F6, cai o peão de H7, bispo B4. Nakamura conseguiu igualar a questão material, mas o Gukesh tem um forte ataque. Bispo D3 faz o bloqueio, E5 dispara o peão. Temos F3 e agora E4 vai criar um peão passado. Peão toma, o bispo escapa. Bispo vem para E7 e faz o bloqueio também da torre. H4 querendo trocar. Peão toma, torre B4. Torre H5, cortando completamente o rei. Temos o rei G7, bispo D7. Torre aqui em D4, bispo atacado, escapa. O bispo manobra para D8, torre vem para F5. Cai o peão aqui do Ricardo Nakamura. No entanto, o Nakamura não fez isso de graça. Ele também captura o peão na coluna A. Rei vem para casa de F6, torre manobra por cima. Bispo G5 promete ataques para cima do rei. Bispo H5 faz a proteção da casa de E2. A partida seguiu com torre cheque. Torre A2 pressiona o peão. A5 dispara. Torre cheque. Torre cheque, o rei vai escapando, Torre cheque aqui, agora torre D5 ataca o peão. Rei E2, bispo vem para D2, o peão tá atacado várias vezes. A6 jogado agora. Aqui, vamos ver aqui, ó, que bonito aqui, ó, né? Quando o Gukesh faz esse lance bispo D2, ele tá dando um ataque duplo aqui no peão e também tá atacando o bispo, né? E agora o que jogar nessa posição? Ricardo Nakamura joga o lance A6, meus amigos. Sacrificando o bispo. Torre por H5 foi jogado A7. Ameaçando torre cheque seguido de promoção. Por isso o Gukesh tem que fazer alguma coisa urgente. Segue com torre A5 para parar tudo isso. Torre vem para casa de F8 com cheque. Rei vem para casa de E5. Ricardo Nakamura traz a dama para o jogo. Torre toma. E3 fez a fortaleza. Será que dá para ganhar isso daqui? O Nakamura vai tentar. Joga aqui com a torre. Deixa o rei cortado. Traz o rei. Ele captura o peão. Sacrifica. E realmente não tem chance nenhuma de ganhar. E por isso temos aqui um empate, meus amigos. Ricardo Nakamura não será o campeão do torneio de candidatos. Gukesh poderá ser. Vai depender da partida do Nepo e do Caruana. Se empatar, Gukesh é campeão do torneio de candidatos e vai jogar o Mundial contra o Ding Liren. Se não empatar, teremos tie breaks amanhã, partidas rápidas.
Vamos ver. Muito bem, meus amigos. Fabiano Caruana contra Jan Nepomniachtchi. Decisão será? Vamos dar uma olhada então, Caruana. Quem ganha? Se alguém ganhar aqui, sabemos, teremos tie breaks amanhã. Se for empate, Gukesh é campeão. Fabiano Caruana abre com peão dama. Cavalo em F6, C4, E6. Cavalo vem para C3, D5. Peão toma. Bispo G5. Por enquanto, uma abertura normal. Aqui o gambito da dama recusado. Bispo vem para B4, E3. Temos H6. Bispo atacado sai. G5 jogado pelo Nepo. Tá na moda. Bispo G3, cavalo E4. Opa, pressionou aqui, pressionou lá. Dama vem para C2. E aqui H5. Oh, agressivo Nepo. F3, tá pegando fogo já a partida. Cavalo toma, bispo, peão toma. E o bispo vem para casa de E6. Bispo D3. Olha a confusão. Será que o Nepo vai pro grande roque? C6 foi jogado, o Caruana vai pro grande roque. E o Nepo segue com o cavalo D7. Caruana segue atacando com F4. Cara, o Nepo tá com um preparo surreal aqui, porque ele gastou muito pouco tempo. O Caruana já gastou muito mais, né? Impressionante aqui o preparo do Nepo. Aqui ele já gastou algum tempo para jogar. Bispo G4, cavalo cobre. Dama vem para casa de E7, ataca o peão. E4 avança. Bispo por cavalo elimina o defensor. Dama toma. E aqui, bispo por cavalo. Também é possível capturar. No entanto, bispo por E4, simplesmente, né? Você fala assim, é um garfo, mais ou menos, porque se dama toma, vai perder a dama, né? Por isso, a partida seguiu com bispo por F3, G por F3, agora peão toma, bispo toma, peão toma aqui em F4 e o Caruana segue com G4. Exclama. Depois dessa confusão, o Caruana tem um peão a menos, do jeito que ele gosta, né? O Caruana, ele, se não gambitar um peão na abertura, tem alguma coisa errada. Grande roque foi jogado pelo Nepo, coloca o rei em segurança. E aqui, mais um lance extremamente fino pelo Caruana, D5 com uma pressão infinita já para cima do Nepo. Nepo vai ter que ser muito criativo, segue com H4, segurando aqui o peão de H. A ideia desse lance é criar um peão passado genial, esse recurso aqui do Nepo, genial. A partida seguiu com D por C6 e agora, Nepo? Cavalo aqui em C5, cara, que dramático. A gente tá no lance 23 ainda. Bispo F5 com cheque, rei B8, aqui rei B1. Temos B6 protegendo o cavalo. Torre na sétima, jogado pelo Fabiano Caruana. O que é isso? Que lance espetacular aqui. E o cavalo não pode capturar por conta deste garfo aqui, né? Aqui o cavalo tava cortando a conexão da dama com o peão. E esse garfo seria vencedor, né? Com certeza seria uma sequência vencedora aqui. Mas, Rafa, tá igual a questão material. Sim, mas o problema é o rei levando mate aí daqui a pouco, né? A torre vindo pra cá, a dama indo pro mate. Não tem muito como segurar isso daqui, né? Dama em A8 já vem pro mate. No mínimo, cai muito material aqui. Por isso, sensacional esse lance torre D7. E agora, Nepo? Nepo segue com torre por D7. Temos trocas, peão toma. Torre vem pra D8 atacar esse peão. Dama D4, segura a rapadura. Cavalo por D7, mas agora uma pressão infinita na coluna D. Nepo faz a proteção com dama C5, meus amigos. Cai o peão de F4 com cheque. Lance 29, joga logo, Caruana. Nepo só tem uma esperança aqui, que é o relógio, porque a posição aqui já tá complicada. Gukesh aos prantos nesse momento, desesperado. Porque se o Caruana ganhar, vai ser pedreira no outro dia jogar as rápidas contra o Caruana. Pedreira! Dama D2. Caruana mantém a pressão. H3 foi jogado. Que lance espetacular do Nepo. Mesmo todo esmagado, ele vai para o contrajogo com o peão passado. Caruana segue encontrando o melhor lance. Bispo E4. A5 foi jogado. O Nepo vai tentando encontrar alguma defesa da cartola. Dama D5 ameaça... Checkmate. Nepo segue com rei A7, o único lance. A dama protege aqui, a torre protege lá. E Fabiano Caruana segue com dama por F7. Meus amigos, o computador já tá dando aqui, ó, 4 de vantagem para Fabiano Caruana. A vantagem só aumenta. E o Nepo continua acreditando no contrajogo do peão passado. Espetacular a visão do Nepo. Espetacular o espírito de luta. No entanto, o Caruana tá com 4,5 pontos a mais.
Dama em H7 foi a ideia do Fabiano Caruana. No entanto, muito difícil de encontrar. Seria muito melhor o lance F4. F4, o peão está protegido. O bispo garante agora a proteção da casa de H1 e avança com os peões. Né? O ponto todo é esse aqui, F4, 2 peões passados e conectados. Como que para isso? Esse peão aqui está garantido, tá todo mundo segurando ele. Cavalo imobilizado, cravado, F4 exclama, coloca um problema assim, não sei nem o que jogar aqui. Dama E7, aqui teria que tentar tirar, aqui teria talvez tentar um contra-jogo desse tipo, mas não funciona. G5 deve ser bom, né? G5 deve ser bom numa posição como essa. É claro que tem muita luta, né? Mesmo com essa variante ainda tem muita luta. A posição, apesar de vencedora para as brancas, ainda é caótica. Por isso, Dama H7 foi jogado agora pelo Caruana, já não fez o lance fino, o tempo tá curto, lance 34. Nepo encontra o melhor recurso, o rei B8 traz o rei para tentar ajudar. Caruana faz mais um lance quieto, joga o lance A3, dá mais um pouco de tempo agora para Nepo tentar se defender. O Nepo segue com Dama em E5, no entanto é muito difícil de se segurar. O Caruana vai fazendo belos lances aqui, começa a ter uma sobrecarga na posição. Nepo vai tentando se defender, G5 dispara o peão, lance 37 feito. 1 minuto no relógio. Nepo segue com o lance torre G8, vai tentar parar o peão passado, mas agora a torre H1 vai atrás do peão de H. Nepo segue com o lance cavalo C5, vai tentando algum contra-jogo. Bispo H7 foi jogado, lance do Karpov aqui pelo Caruana. E o Nepo, meus amigos, jogador espetacular, que guerreiro. Olha o que o cara me manda aqui. Torre por G5 jogado pelo Nepo, sacrificando qualidade para conseguir proteger o seu peão passado com cheque. Tem material a menos o Nepo. E o Fabiano Caruana segue com o lance rei em A1. E a luta segue, meus amigos. Caruana tá deixando escorregar a vantagem. Na verdade, o Nepo tá jogando demais. As duas coisas estão acontecendo. Nepo só tem um lance bom, ele encontra. Mantém a defesa. Ameaçou trazer o cavalo. O ataque é perigoso. Caruana segue com Dama G8 cheque. Seguido de rei A2 e a dama tá controlando a casa de B3, essa diagonal. A4 foi jogado pelo Nepo. A barrinha tá muito maluca. F4 dispara o peão passado. Cavalo vem para B3. Que perigo! Caruana segue com Dama G7 cheque, seguido de Dama C3, e dessa maneira controla a casa de C1. A partida segue com Dama G2 atacando a torre do Caruana. Caruana segue com Dama cheque, rei vem para B7, torre na coluna E, permitindo a promoção que não pode ser jogada nessa posição por conta de mate em 3, torre E7, seguido de qualquer coisa aqui. E rei A8, Rafa, rei A8 tá vindo Dama 6, tanto faz, né? E rei B8 tá vindo Dama C7, seguido de Dama checkmate. Por isso, meus amigos, que lance do Caruana. Nepo vai para a única defesa possível, cavalo C5, bloqueia a dama, a partida segue com Dama em F1, segurando a promoção do peão e dando suporte para o peão passado. Nepo segue com cheque. Rei fica em segurança em B1, cheque. Rei vai para casa de A1, dama vem para C2 de novo. Mais uma vez com as ideias aqui de trazer o cavalo. O Caruana, percebendo que isso não dá futuro nenhum, segue com F5, dispara o peão passado. Cavalo D3 ataca a torre, torre B1 protege, ataca a torre e ameaça mate. Protege o mate. Ataca a torre é o de menos ali, ameaça mate. A partida seguiu com o cavalo C5, Nepo guerreiro, cara, F6, dispara o peão passado. Cavalo B3 com cheque, rei A2, o cavalo vem para D2 e agora torre atacada, casa de B3, o que fazer? Caruana segue com o melhor lance, dama em H1 com cheque. Rei vai para casa de A7, torre C1 ataca a dama. Dama vem para B3 e o rei volta para casa de A1. E dama em E6 parando o peão passado de Caruana. E agora, Caruana, torre C7 com cheque. Certamente não é o lance do peixe. O peixe aqui, o Stockfish, diz que as brancas podem buscar uma melhoria na posição, seja com torre D1, torre 1, os únicos lances. E poderiam, talvez, conseguir alguma coisa. Ainda assim, não é fácil, hein?
Ainda assim não é nada fácil, porque essa combinação aqui, né, de peão, cavalo e dama, tá difícil de segurar isso aqui, né? E além de tudo cai o peão. Mas o peixe gosta dessa posição, por algum motivo, porque cai o peão de H2 aqui também. Eu não sei se dá pra ganhar, cabe um estudo aqui. Eu não sei se as brancas conseguem ganhar. Nessa posição o peixe tá falando que sim, eu desconfio que ele tá errado. Mas a partida seguiu com torre C7 e cheque. Rei A6, F7 dispara o peão passado. Bela sequência do Caruana. Nepo segue com o cavalo cheque. O rei vem para B1, dama cheque. Rei vem para casa de A2. Segundo as máquinas, um erro fatal. Dama em F5 com cheque. Porque cavalo D2 com cheque seria o lance aqui que talvez, segundo sempre aquela visão de máquina, dá para tentar empatar. Um cavalo D2, dama G6, umas loucuras, né? Querem ver essa linha? Ó, cavalo D2, seguido de dama G6, sacrificando o cavalo para dar um cheque aqui em G5, né? E as brancas têm uma torre a mais e um peão para promover e tá... O peixe fala, tá tudo bem, deixa com o pai, né? E aqui dama E5, cheque. Aí não toma a torre não, porque tá promovendo. Tem que tentar perpetuidades aqui e tudo mais, né? Uma loucura, é bizarro isso. Você vai perdendo tudo aqui e tá sempre empatado, né? Dama dá muito cheque e tal, mas isso aqui entre seres humanos é muito difícil. Muito difícil. Por isso o Nepo vai pra luta. Dama em F5, cheque. Rei vai pra casa de A2. Cavalo C5 foi jogado. Dama em A8, Caruana cospe o rei pra longe. Rei B5 foi jogado. Dama C6 dá cheque, o rei volta pra A6. Dama em A8, Caruana precisa ganhar um tempinho no relógio, porque tá caindo o relógio dele. Rei B5, dama C6, rei A6 e agora ele não pode mais repetir. E aqui, meus amigos, é dramático, mas o lance que vence não pode mais ser jogado. O lance que vence não pode mais ser jogado. Porque o lance que vence é dama A8. Só que o que aconteceu? A dama já tinha ido para A8. Esse é o lance que vence. A sequência que vence é com dama em E8, cheque. E vence forte. Olha a pontuação aqui. Caruana. Rei A5, por exemplo. Rei A6, tanto faz. Dama em E2, com cheque. Aqui teria que cobrir talvez de dama ou de cavalo. E o ponto todo é que cai o peão de H. E com o peão de H caem as esperanças do Nepo. Rei exposto, peão na sétima garantido. Claro que dá para tentar ainda alguma coisa. Um cheque aqui, um cheque lá, um cheque acolá. A dama dá muito cheque. Teria que ter essa leitura de sair com a dama, de sair com o rei pelo tabuleiro, né? E tudo mais na tranquilidade, assim, tentar algumas coisas desse tipo. Mas com um bom jogo, o rei consegue escapar aqui dos cheques infinitos. Aqui tá garantindo a defesa do mate. Cheque, ainda tem muito cheque pela frente, né? É cheque que não acaba nunca mais. Mas agora consegue defender um pouquinho aqui, leva um cavalo H3, né? Aqui leva um... Bom, mas aqui se trocar, vai perder, né? E se não trocar, vai também. Porque agora dama em A8 com cheque, por exemplo, rei B5, dama C6 com cheque, seguido de torre A7. Muito trivial, né? Nada trivial. Por isso que o Fabiano Caruana não encontrou. E o tempo dele estava caindo. O drama é esse. E agora, nem que ele tenha encontrado a solução certa, que é a dama em A8 seguido de dama em E8, ele não pode mais jogar. Porque esse lance empata. É empate por repetição. Por isso, o Fabiano Caruana, mesmo que ele saiba, já não pode mais. Ele segue com outro lance, torre E7. Nepo segue tentando contra-jogo. Dama F1 ameaçou promoção. Tá segurando a promoção. Que loucura! A partida segue com dama cheque de novo. Caruana tenta ganhar um pouquinho de tempo no relógio aqui, dá um cheque aqui, dá um cheque lá. Ele precisa ganhar tempo para pensar. E segue agora. Aqui é um momento dramático. Aqui esse momento é especial. Esse momento vai ser lembrado para sempre. Fabiano Caruana começa a cair o tempo dele. 46 segundos, 45, 30, 20. E aqui, tudo indica, já empatou, já repetiu 2 vezes a posição, tudo indica que o Caruana vai empatar. Nesse momento, o Gukesh já deve estar prestes a estourar o seu champanhe. E o Caruana vai para um lance assustador nessa posição. Torre E4, meus amigos. Torre E4, jogado pelo Caruana. Ele puxa da alma esse lance. E agora tem jogo. Não tem mais empate, não. Pro desespero do Gukesh. A partida seguiu com cavalo por torre, mas agora dama por A4 com cheque. Joga o rei para B7, cai o cavalo com cheque. O rei vem para casa de A7, a gente tem essa posição maluca, onde o Caruana tem uma maioria de 2 contra 1. Todo mundo tem um peão prestes a fazer dama. Olha, daqui a pouco tem 4 damas aqui no tabuleiro. Dama dá cheque, dama dá outro cheque. Precisa ganhar tempo aqui o Caruana.
promove pra dama. E aqui o Nepo vai pro único lance da posição, dama toma. Aqui não queira fazer dama aqui, que você vai levar mate primeiro, né? Fazer dama aqui, tá na vez das brancas. Isso aqui é checkmate rapidinho. Isso aqui já é mate, né? Você tem que só cobrir de dama aqui. E o mate chega com velocidade. Por isso, único lance, dama toma. E depois de dama toma, o Nepo traz a dama de volta pro jogo. E a gente tem esse final, que é um final tecnicamente empatado, se você puser no table base e tal. Mas aqui, meus amigos, aqui essa partida é da vida deles. Caruana segue jogando. Nepo dá cheque aqui, dá cheque lá. Caruana tenta melhorar um pouquinho a posição. Vai encontrando a casa ideal pra dama. Não pode trocar. Se trocar, esse final é ganho pro Caruana. O Nepo sabe disso. E ele controla muito bem a dama agora do Caruana. Porque o Caruana não pode dar cheque aqui, nem aqui, nem aqui, nem ali. A casa perfeita de defesa. Caruana vai ter que ser muito criativo. Dama D2 foi jogado. Dama vem pra E7 com cheque B4. E toda vez que o peão avança, além do tabuleiro tremer, renova a regra dos 50 lances. Que regra que é essa, Rafa? Se não houver avanço de peão ou capturas em 50 lances, é empate. Então a gente tá no lance 89 aqui. Até o lance 139 tem que ganhar aqui o Caruana, se não houver mais nenhum avanço de peão. Será que vai ter chute na canela hoje? Dama em E6 foi jogado. Dama vem pra casa de D3, rei A7. Caruana vai tentando bolar alguma estratégia. Rei B8. O Nepo vai tentando fazer sua fortaleza. Se trocar dama, perdeu. O Nepo sabe disso. Evita a troca de damas. Dama vem pra E3, dama D6. Rei volta pra B3, dama cheque. Rei B2. Dama D6 está controlando bem o Nepo. No entanto, o Caruana vai pra uma ideia fantástica. Ele descobre aqui que é bom colocar a dama na casa de B5. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Dama vem para D6, dama F3, Caruana, dama D4, dama E2, de olho aqui na casa de B5, ou A6, tá perigoso isso aqui pro Nepo. Dama cheque, o rei fica aqui em segurança. E aqui agora, ó, essa casa aqui foi estratégica, hein? Porque aqui não tem cheque, aqui não tem cheque, aqui não tem cheque, aqui não tem cheque. Não dá. Não dá pra dar cheque por enquanto. Por isso dama D6 foi jogado. E agora o Caruana coloca a dama na casa de B5. E aqui, meus amigos, o Caruana pode de repente querer começar a levar o rei pra lá e pra cá, hein? Claro que com os cheques de dama, vamos ver. Dama D4 foi jogado, rei B3. E agora? Rei A7. Nepo garante a proteção aqui do peão. A barrinha se anima aqui, será? Dama em E2 foi jogado. Porque agora não dá, realmente. O rei tá... O rei, queira ou não consegue ir longe. A partida seguiu com dama em E2. Dama cheque. Rei vem para A3. Dama centraliza em D4 de novo. Rei B3. E nessa posição, meus amigos, ambos os jogadores no lance 109 concordam num empate. Gukesh é campeão do torneio de candidatos, meus amigos. Gukesh tá aqui, olha só o resultado final. Parabéns ao garoto de 17 anos, cuja barba é maior do que a do mundo inteiro. Gukesh, 17 anos, bate um recorde histórico, faz história no xadrez mundial. Não é brincadeira, ele tem 17 anos mesmo. Sobre a barba, talvez a sua seja maior. É claro que é uma brincadeira, mas ele tem 17 anos. E ganhou o torneio de candidatos. 9 pontos, Gukesh. 8,5 Nakamura, Nepo e Caruana. Mandou bem o Pragna também. Conseguiu subir aí, fazer seus pontos. Gujarati com 6, Firouzja Bazov. E vamos comparar com a previsão do Magnus Carlsen. Prestem atenção aqui agora nas previsões de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen disse que muito provavelmente iria vencer o torneio Caruana Nakamura. Acertou? Foi quase. Diz que ali também um muito forte seria o Nepo. Errou. O Nepo tá junto ali de Caruana e Nakamura. Mostrou o mesmo nível aqui no torneio. Errou um pouco. Colocou o Nepo um pouquinho ali mais para baixo. Mas ainda assim acertou os 3 tops aqui. Mas ele errou em principalmente 2 jogadores. Firouzja falou que ia fazer bem. O Firouzja, na verdade, errou por pouco aqui o Carlsen. O Firouzja, na verdade, fez mal. Will do poorly. Jogou fraco. O Pragnananda realmente foi bem, acertou. Vidit Gujarati realmente foi fraco. O Abazov, previsto mesmo que ele não ia... Claro, era o underdog aí do torneio. No entanto, Magnus Carlsen errou feio em um jogador. Gukesh. E o Carlsen afirmou que jogaria bem fraco o torneio. E ele foi apenas
o campeão do torneio de candidatos 2024, Magnus Carlsen. Você sempre soube fazer a leitura perfeita dos jogadores. Será que você não tá sabendo ler a nova geração? Magnus Carlsen vai ter que jogar contra essa molecada pra realmente provar aí que ele ainda é o número 1 do mundo, hein? Que ele é o melhor do mundo. Vamos ver se ele volta pra jogar o xadrez presencial. Mas o fato é que agora teremos Gukesh contra o campeão do mundo, Jing Liren, no final do ano, valendo o Mundial. E se o Gukesh vencer, ele se torna o mais jovem campeão mundial da história, quebrando vários recordes, como sempre, o jogador Gukesh. Muito bem, meus amigos, é isso. Eu quero agradecer aí a todos vocês aí por terem acompanhado o torneio de candidatos aqui no canal Xadrez Brasil. Em breve o vídeo também da última rodada, ou não, do torneio de candidatas. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!